Falando agora sobre lacunas, a gente vai pensar o seguinte: você foi lá, fez o exercício, olhou as vagas. Aí naquelas vagas, ela precisa que tenha X competências. Vamos pensar aqui. Tem que ter conhecimento em dados, em Power BI, em SQL, em alguma outra programação. E aí você olha e fala assim: opa, eu tenho conhecimento em dados, mas eu não tenho conhecimento avançado em Power BI. Isso já é uma lacuna. Então, você vai olhar aquela vaga e vai entender o que o mercado busca de um profissional. E isso é um exercício mesmo, pessoal. Você pode pegar uma folha de papel e anotar quais são as competências que vão se repetindo naquelas vagas. Depois, você vai separar isso em duas colunas e vai escrever uma técnico e a outra comportamental. E aí você vai escrever assim: quais requisitos eu já tenho? Quais requisitos técnicos eu já tenho e quais requisitos comportamentais eu já tenho? Aí você olha para o que você tem e o que a vaga pede. Aquilo que te falta é a lacuna. E como é que eu vou resolver isso? Para você resolver isso, mas antes da gente seguir aqui, isso vai te dar muito mais clareza do que você precisa fazer e a visibilidade dessas lacunas que você tem para você melhorar o seu perfil profissional. E como é que você faz para você melhorar isso? Primeiro, você vai identificar esses gaps fazendo isso que eu te falei. Isso serve tanto para a questão do currículo, que você vai comparar com as vagas, você vai comparar isso, olha o que está no seu currículo, olha o que a vaga pede. Se você tem aquela competência e não tem no seu currículo, é hora de você incluir. E se você não tem a competência, é hora de você pensar assim, ok, eu tenho esse gap e preciso desenvolver. E aí você vai analisar feedbacks de recrutadores ou de outras pessoas que você possa receber nesse processo para identificar as competências técnicas e comportamentais que são importantes e que você possui e que já te faltam. Como resolve isso? Estudando. Então, faça cursos e veja as certificações que são importantes para você, considerando o seu objetivo. O objetivo que você tem, independente do seu momento profissional, seja início de carreira, seja meio de carreira, ou seja numa possível transição, ele sempre vai ser o guia, é aquilo que vai nortear você para onde você vai. Porque quando você tem esse guia, evita que você queira fazer cursos aleatórios, por exemplo. E aí você vai fazer um curso pensando, ok, eu preciso aprender Power BI, porque na minha área é essencial. Então você não vai fazer qualquer outro curso aleatório porque você precisa aprender Power BI. Então esse exemplo que eu trouxe serve para qualquer coisa. Você vai olhar o seu perfil profissional, aquilo que o mercado exige do seu perfil, o que você já possui, o que te falta e o que você vai fazer. O que você vai fazer é um plano de ação. Pensando, primeiro, eu vou fazer esse curso, depois eu vou ler esse livro, eu vou estudar mais sobre isso aqui no YouTube, eu vou fazer esse curso lá na DNC, porque eu já entendi que lá funciona, tem essa rotina, me ajuda a estruturar melhor isso. Então, quando você tem clareza daquilo que te falta, o seu gap, ele vai direcionar você a fazer aquilo do jeito certo. E aí, você pode também desenvolver projetos práticos para melhorar essas suas habilidades e pedir feedbacks para essas pessoas com as quais você trabalha. Então, sempre pensa assim: é experiência profissional, não é experiência de CLT, de carteira de trabalho. O modelo, ele não importa muito no fim das contas. O que importa é o que você está fazendo para melhorar aquele seu gap. Então, às vezes eu trabalho com pessoas e eu ouço delas assim: ah, Silas, mas é porque eu não tenho experiência, ninguém me dá oportunidade, o mercado não me dá oportunidade. Dependendo da área que você atua, você pode desenvolver um projeto. Como você pode fazer isso? Ou você faz de maneira individual, oferecendo isso para alguma instituição que ela seja aberta e aceite, pode ser ONG, alguma coisa nesse sentido, ou dependendo, você pode se juntar com outras pessoas, pegar um problema e criar uma solução para aquele problema, desde que seja dentro da sua área. Meu próprio exemplo, quando eu estava no momento de transição e eu estava aprendendo sobre recrutamento e seleção, eu fiz recrutamento e seleção de forma pro bono, que é um nome bonito para gratuito, em instituições de caridade. E aí, essas instituições precisavam selecionar outros voluntários, e aí eu me ofereci em duas delas, uma topou, e eu fiz recrutamento e seleção para elas. Em uma outra, eu comecei a fazer mentoria, porque foi um caminho também que surgiu para mim, me interessou, e eu falei assim, ok, entendo, gostei,
mas eu preciso desenvolver essas competências que eu não tenho. O que foi que eu fiz? Fui fazer serviços de mentoria para uma instituição de caridade. E aí eu desenvolvi habilidades e competências e pedi feedback para as pessoas que eram os responsáveis por aquele processo. Então começa a expandir as ideias no sentido de, ok, eu não tenho experiência necessária ainda. Só que o que eu posso fazer para ter mais experiência? O que eu posso fazer para melhorar esse meu gap aqui? E aí entramos em um conceito que ele é muito importante, só que ele precisa ser feito de uma forma totalmente estratégica, que é o network. Então, ele pode ser um grande diferencial para você no momento da triagem, porque quando você consegue fazer o networking do jeito certo, a pessoa, se você trocar uma ideia com ela pelo LinkedIn, a gente vai focar em LinkedIn aqui, só que o networking ele funciona na vida mesmo. Ela pode pedir o seu currículo e entregar para a pessoa que é responsável pelo processo seletivo, ou um caso específico, se ela mesma for a responsável por aquele processo. Então, o que que acontece? Quando você consegue fazer o networking do jeito certo, você consegue também ali, digamos que, facilitar que você tenha naquele momento a questão da triagem. Porque existem vários fatores envolvidos, e aí, de repente, por um pequeno deslize, o seu perfil ele não entrou na triagem. Se a gente fala de questão de ATS, que são essas plataformas de vaga, se de repente você esquecer uma palavra-chave ali, ele ranqueia o seu perfil um pouco mais para baixo, e aí você não aparece para o recrutador. Então, você conseguindo fazer um networking com ele, pode ser que de repente ele peça o seu currículo. Claro, você não vai entregar o currículo para a pessoa sem ela pedir, mas pode ser que ele peça, aí o seu currículo ele tem que estar pronto, organizado, customizado para aquela vaga, porque se o recrutador pedir para você, imediatamente você encaminha. E por que fazer networking para cada vaga aplicada? Porque os recrutadores, eles tendem a priorizar indicações internas. Então, se você consegue trocar ideia com alguém daquela empresa que você quer entrar, faz muito mais sentido. De repente, ele pode incluir você no processo seletivo com uma indicação. Um outro ponto são as conexões dentro da empresa, pode facilitar e oferecer dicas valiosas para você. Por exemplo, a pessoa pode te dizer algo específico sobre o processo seletivo que pode te dar uma vantagem com relação aos seus concorrentes. Ela pode dizer para você, por exemplo, a questão de traje, comportamento, o que é esperado de você no momento da entrevista, e outras pessoas que não têm acesso a isso, elas ficarem em desvantagem comparando com você naquele momento. E vai te ajudar a passar por essa triagem inicial, que é esse processo quando o recrutador ele analisa o seu perfil profissional. E como é que você pode encontrar e abordar essas pessoas das empresas? No melhor lugar, chamado LinkedIn. Lá tem aquela barra de pesquisa, e aí você vai pesquisar pela empresa. Dentro da página da empresa, você consegue encontrar as pessoas e você pode pesquisar tanto pela área quanto por recrutadores ou pessoas de RH. Essa questão é um pouco mais ampla, depende muito da nomenclatura que a empresa utiliza internamente. E você vai enviar uma mensagem personalizada. E uma dica importante: o networking, ele aumenta muito as suas chances de passar nessa triagem inicial por causa desses motivos. Então, quando você investe nisso, sempre pensa o seguinte: estou fazendo um investimento para que eu consiga passar pela triagem inicial, que é uma das partes mais difíceis do processo seletivo, porque é a parte difícil de encontrar você. E o que é que você precisa saber antes de enviar essas mensagens? O LinkedIn, ele é uma plataforma profissional e ele prioriza a conexão entre as pessoas. Então, a sua abordagem, ela precisa ser objetiva, clara, estratégica e intencional. Nada de mandar um texto muito grande, confuso, que vai mais prejudicar do que te ajudar. Então, a primeira impressão, ela conta, ela é importante. Então, mensagens mal escritas ou genéricas, ou pior ainda, com erros de ortografia, elas podem ser ignoradas. Então, personalize a sua abordagem para que você consiga aumentar as suas chances de resposta. Os tipos de contato que você pode abordar, você pode realizar ali dentro no LinkedIn, você vai procurar por recrutadores, que prioritariamente são as pessoas responsáveis pelo processo seletivo, é aquela pessoa que executa, ele vai lá, escreve o descritivo da vaga, aquele que a gente vê quando é publicada, são as pessoas que fazem a triagem, são as pessoas que fazem a entrevista e encaminha para o gestor. O gestor da área, por sua vez,
é a pessoa que toma a decisão de contratação. E você também pode trocar ideias com funcionários que já atuam naquele cargo, porque eles podem compartilhar insights para você, insights prático mesmo do dia a dia, como é que funciona, tanto sobre o cargo, a área de atuação, quanto a empresa, dizendo para você o que a empresa valoriza, por exemplo. E aí, claro, você consegue demonstrar isso melhor nessa sua abordagem inicial. Então, pesquisa no LinkedIn usando os filtros, que você pode fazer isso com o nome da empresa mais o cargo. E lembra assim, coloquei recrutador, coloquei RH, não tive um resultado legal, muda o nome, coloca recursos humanos. Às vezes pode ser que numa empresa tenha aquele cargo que seja um analista de recrutamento e seleção, analista de gente e gestão, então depende muito da questão da empresa. Testa nomes diferentes para que vocês consigam ter um resultado melhor. E aqui os erros que são mais comuns. Mensagens genéricas e sem contexto. E aí chega lá, oi, tudo bem? Estou procurando um emprego. Você pode me ajudar? Então não é legal começar uma abordagem com a pessoa já pedindo alguma coisa. Você sempre pode deixar claro o seu objetivo, mas não já chegar pedindo algo. Então, tem modelos de mensagem aqui que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, que vão direcionar para que você consiga ter mais clareza e ter uma abordagem ali que é interessante, mas sem já chegar pedindo alguma coisa. Outro modelo errado. Você pode me indicar para essa vaga? Então, antes de pensar em pedir alguma coisa para alguém, construa relacionamento com essa pessoa. Troque ideias com ela. As pessoas, de modo geral, no LinkedIn, elas estão abertas a trocar ideias quando a gente fala de questão profissional, porque é um lugar para isso. O LinkedIn já tem a pegada da questão profissional exatamente por essa questão. E o outro ponto que é mensagens muito longas. Outro dia eu lembrei de uma situação de uma pessoa que ela veio me pedir uma ajuda com uma situação dela. Só que o texto dela era tão longo e tão confuso que eu não conseguia entender o que é que ela precisava. E aí eu falei para ela, ok, não entendi. Manda isso aqui de forma curta, simples e direta, não precisa escrever um textão, para que eu tivesse clareza e eu conseguir direcionar. Aí eu falei para a pessoa, você vai fazer isso, depois isso, depois isso. Então, não escreve um textão. Primeiro, todo mundo hoje tem a vida muito corrida, tem um monte de coisas para dar conta, e aí às vezes a pessoa olha aquele textão e fala assim: opa, estou ocupado agora, não consigo responder. E aí, por uma questão, seu texto passa e você se perde nesse momento. Vamos à questão das mensagens agora. Para quem é de print, fica à vontade. Prepara o print. Primeiro, a mensagem para recrutadores. Você vai ser formal e direto ao ponto. Olá, fulano. Tudo bem? Vi que você é recrutador na empresa X e estou interessado na vaga tal. Gostaria de saber se há algum detalhe sobre o processo seletivo que você poderia compartilhar. Agradeço desde já seu tempo. Olha que diferença quando a gente fala dessa maneira, ou você já chegar pedindo alguma coisa para a pessoa, mas daqui a pouco eu volto que tem uma outra estratégia para compartilhar com vocês. Segundo, gestores da área, que é aquela pessoa que você vai mostrar que tem interesse na empresa. Oi, fulano. Você pode colocar um tudo bem também. Acompanho o trabalho da empresa, o nome dessa empresa, e me interessei pela vaga, o nome da vaga, na sua equipe. Quero entender melhor sobre o time e a cultura da empresa. Você poderia compartilhar alguma dica? Obrigado. Tem um terceiro modelo, que aí é para funcionário da empresa, para você criar conexão e você conseguir pegar insight com aquela pessoa. Oi, fulano, tudo bem? Vi que você trabalha na empresa X, na área X, estou participando do processo seletivo para o cargo tal e adoraria saber um pouco mais sobre como é trabalhar aí. Se puder compartilhar algo, ficarei muito grato. E aí, gente, só que tem um detalhe. Antes de você mandar essa mensagem, você tem que primeiro pesquisar pela empresa. Anota aí, você vai pesquisar pela empresa, as pessoas que fazem parte, que são os gestores que podem ser interessantes ali, considerando a área que você quer atuar, os recrutadores, e vai mandar um convite de conexão para essa pessoa. Quando essa pessoa aceitar o seu convite, você vai lá, dá uma olhada no perfil dela, entende quem é ela, o que é que ela já faz, quanto tempo de experiência, quais são as descrições das atividades que ela faz dentro daquela empresa, se ela teve progressão de carreira, se ela produz algum tipo de conteúdo, se ela compartilha alguma coisa lá no LinkedIn. Olha todos esses detalhes. Olha as competências também, para você ter noção do perfil daquele profissional. E aí, você vai lá, agradece a conexão com essa pessoa,
fala que olhou o perfil dela e gostou muito por esse motivo, e que você está começando naquela área ou você está no momento em que você está passando por uma transição de carreira ou você está buscando um novo emprego. É a partir daí que você começa a trocar ideias com essa pessoa. Ela te dando a abertura, você manda essa mensagem para que fique lá registrado e que você se candidatou para aquela vaga. Mas assim, não manda mensagem aleatória. Você olha aqui os modelos de mensagem e entende para que você mande uma mensagem, por exemplo, quando você já está ali se candidatando para uma vaga. Você fez a sua candidatura para aquela vaga e aí você vai lá e manda uma mensagem para, nesse caso aqui, terceiro, um funcionário daquela empresa. Ou você pode simplesmente mandar para a pessoa que é a pessoa recrutadora que está trabalhando aquela vaga. Então, a pessoa recrutadora, ela tem muito mais chances de dizer para você, ok, me manda seu currículo, porque às vezes ela tem canais diferentes de captação. Mesmo que a vaga esteja lá na Gup, na vagas.com, enfim, ela pode pedir também o seu currículo através do LinkedIn. Então, aproveita esse momento para você ser o mais estratégico possível. E aí você vai personalizar a sua mensagem com o nome da pessoa e referenciando a empresa. Então, tem cuidado, atenção na hora de copiar isso, que você vai colocar ali o nome da empresa para não colocar errado. Outro ponto, seja objetivo e seja educado, sempre. Olá, fulano, tudo bem? Analisei o seu perfil, dei uma olhada, vi que você é especialista nisso, estou começando a atuar na área. Então, o tom ele precisa ser mais formal, mas ele também precisa ser objetivo e educado. Demonstre interesse genuíno no cargo e na empresa. Então, já que você pesquisou pela página da empresa, vai lá, dá uma olhada. O que é que está descrevendo lá? O que é que a empresa faz? Se de repente ela compartilhou como foram os resultados dela no ano anterior, isso tudo te ajuda na hora de você demonstrar real interesse pela empresa. E você vai acompanhar a mensagem para ver se aquela pessoa te respondeu. Silas, e se ela não respondeu, e agora o que é que eu faço? Você dá um tempo, porque pode ser que a pessoa, ela viu e aconteceu uma situação e ela esqueceu de responder, ou ela viu e ela estava muito ocupada, ela olhou ali, pensou em responder e acabou sendo engolida pela demanda, ou ela não respondeu, e tá tudo bem também, gente. Então, você pode depois, em outro momento, chegar lá e mandar uma nova mensagem para a pessoa. Oi, fulano, tudo bem? Eu não sei se você chegou a ver a minha mensagem anterior, mas eu me candidatei para a vaga X, aí na empresa X, e eu gostaria de saber de você como é o processo de trabalho no dia a dia. Você pode, por favor, compartilhar alguns insights comigo? Se a pessoa não te responder, tá tudo bem, vida que segue. Tem outras pessoas, outras abordagens e às vezes até outras pessoas dentro da própria empresa que vai te dar mais abertura. Você acabou de assistir um dos cortes dos workshops que acontecem semanalmente aqui no canal e eles são só um gostinho do que todos os nossos alunos das nossas profissões têm acesso. A gente tem cursos aí com mais de 20 matérias e cada matéria tem o seu encontro ao vivo e o seu tema. Então, além desse conteúdo que você está assistindo hoje, existem muitas palestras, rodas de conversa, projetos práticos utilizando as ferramentas como uma mão na massa para você ter um portfólio que te enriquece em processos seletivos e nesse processo de migração de carreira. E se você se interessar em querer ter a DNC como uma propulsora do seu objetivo profissional, clica aqui no link que está aparecendo ou no chat ou na descrição desse vídeo para você conhecer mais sobre as nossas profissões, que são programas que acontecem aí de 6 até 12 meses, com mais de 200 horas de carga horária, projeto prático com empresas que são parceiras da DNC e levantam problemas reais para você desenvolver, além de semanalmente vários encontros como esse, conteúdos que são atualizados diariamente com novas ferramentas, novos frameworks. Então, se você quiser entender tudo que a DNC pode te oferecer, é só clicar nesses links e conta com a gente para te auxiliar nessa jornada de transição de carreira.